Paz do Senhor Jesus. Somos ovelhas do bom pastor. E o bom pastor é o Senhor Jesus. Não nos deixa faltar nada. Ele é bom. Apacentado por Jesus Cristo, nada jamais me faltará. De confiança eu me revisto, o meu pastor não falhará. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Passo a passo por fé prossigo rumo à pátria celestial. Na tempestade tenho abrigo, tenho socorro divinal. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Eu vou vencendo de dia em dia as minhas provas pela fé. Cristo me unge com alegria, sempre presente Ele é. Sigo de perto meu grande mestre, nada jamais me faltará. No seu aprisco santo e celeste, todo fiel protegido está. Olá, paz do Senhor Jesus. Bem-vindo, bem-vindos a mais um culto online. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu quero, nesta hora, orar um pouquinho com você, consagrando a Deus esse momento, consagrando a Deus nossas vidas, tudo o que vamos fazer e falar, em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, querido Pai, louvamos-te por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade santa e maravilhosa que o Senhor nos concede nesta hora de meditação na Tua Palavra. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento da Tua Palavra, revelações, nos dê graça
ó Deus, e a capacidade para aplicarmos a Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Nós ouvimos falar muito sobre crises de todos os tipos, né? Ouvimos falar muito de crise política, de crise financeira, ouvimos falar muito de crise, ultimamente crise da saúde. E a crise espiritual? Será que existe a crise espiritual? Se ela existe, será que ela atinge ao cristão fiel também? Bom, sobre isso eu quero pensar e gostaria de ler antes o Salmo de número 73. Diz assim a palavra de Deus: Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, e com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Bom, a questão é se existe a crise espiritual ou não, e se ela existe, será que ela pode atingir o crente fiel?
Sim, ela existe. E todos nós estamos propensos a ela. Sabe aquele dia em que você não sente muita vontade de orar, você não está com muita vontade de ler a Bíblia? E eu quero dar uma dica para você. Justamente nesse dia em que você não sentir muita vontade de orar, é que você deve orar. Justamente nesse dia em que você não sentir muita vontade de ler a Bíblia, é que você deve ler a Bíblia. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. E quanto menos você ora, menos você vai querer orar. Quanto mais você ler a Bíblia, mais você vai desejar ler a Bíblia. E quanto menos você ler a Bíblia, menos você irá desejar ler a Bíblia. A Bíblia contém 150 salmos e a maioria deles foram escritos por Davi. Mas esse Salmo 73 não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. E quem foi Asaf? Asaf foi um profeta, ele era da tribo de Levi e ele era um líder de louvor no templo na época do rei Davi, no tempo do rei Davi. Agora, imagine uma pessoa, um profeta, um homem de Deus, um levita, um ministro de louvor no templo, na casa de Deus, chegando aí aos seus 60 anos de idade e de repente começa a perder a sua fé. Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. E justamente nesta época, então, ele escreveu o Salmo 73. Ele sempre acreditou na bondade de Deus para com aqueles que têm o coração limpo diante de Deus. Mas chegou um tempo em que, do nada, ele entrou em crise espiritual. Por quê? Porque ele começou a olhar a prosperidade dos ímpios. Quando ele viu, ele estava focado na prosperidade dos ímpios, dos homens maus, dos pecadores, e começou a ver só isso. Quase desviou da fé por causa disso, se não fosse uma intervenção poderosa de Deus na vida dele. Foi aí que ele então escreveu este Salmo 73 e traz uma lição maravilhosa para nós, graças a Deus. Mas a pergunta é, por que razão Asaf teria sentido inveja dos ímpios? O verso 3 diz que ele sentiu inveja dos pecadores. Está escrito assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele estava focado na prosperidade dos perversos, dos arrogantes, dos ímpios. Por qual razão? Em primeiro lugar, por causa da saúde deles. Olha para você ver. Diz assim o verso 4: para eles, os ímpios, os arrogantes, os pecadores, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Ou seja, o corpo deles é sarado, eles têm boa saúde, eles têm uma pele bonita, uma pele brilhante. É o que ele está dizendo no verso 4. Amados, às vezes nós vemos homens e mulheres de Deus sofrendo terrivelmente com doenças terríveis. Às vezes vemos homens e mulheres de Deus morrendo de doenças terríveis e olhamos para muitos ímpios e vemos que eles estão fortes e saudáveis.
Mas em segundo lugar, Asaf sentiu inveja dos ímpios por causa da vida fácil que eles levam. Está no verso 5. Eles não partilham das canseiras dos mortais e nem são afligidos como os outros homens. Quantas pessoas, homens e mulheres de Deus, que lutam para se sustentar, para sustentar a família, enquanto que muitos ímpios, muitos pecadores estão vivendo aí à base do emprego e não do trabalho, vivendo à base de corrupção e vemos pessoas fiéis a Deus, lutando, cristãos piedosos, lutando para o sustento da família. Quantos cristãos piedosos veem seus filhos nos vícios? Veem seus filhos sofrendo coisas horríveis? E quantos egoístas, descrentes, passam a vida sem nenhuma preocupação, sem nenhuma aflição com seus filhos, com a família? Asaf está observando tudo isso. E ele está muito focado em tudo isso. Mas em terceiro lugar, ele sente inveja dos pecadores por causa também da tranquilidade financeira deles. Ele diz assim no verso 12: eis que eles são assim os ímpios, sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Muitos homens maus nunca viram uma conta vencida, enquanto que muitos fiéis a Deus batalham para pagar as suas contas no final do mês. Quantos homens maus nunca viram um filho sentir falta de nada? Pelo contrário, cada dia mais eles aumentam a sua fortuna, aumentam suas riquezas, enquanto que pessoas boas, pessoas solidárias, mal conseguem pagar o seu aluguel, mal conseguem sustentar a sua família, e muitas pessoas corruptas vivendo no maior sucesso, progredindo, e tantas pessoas honestas, às vezes até indo à falência. Asaf está olhando para tudo isso. Mas, sempre tem um mas, a prosperidade dos maus tem consequências danosas. A prosperidade dos maus tem consequências terríveis. Todas essas facilidades que foram motivos de inveja de Asaf e são motivos de inveja para muitos cristãos, todas elas têm consequências terríveis. E Asaf também percebeu isso, e ele então relacionou as consequências danosas. Em primeiro lugar, ele observou a soberba. Uma das consequências danosas da prosperidade dos ímpios é a soberba. O verso 6 está dizendo assim: daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Em primeiro lugar, a soberba, aquele sentimento de superioridade, o orgulho, a arrogância. Isso para eles é como que um colar, ou seja, eles fazem questão de que a soberba apareça, que a arrogância apareça, que o orgulho apareça. Eles até destacam essas coisas.
Em segundo lugar, Asaf observa então também a violência. A violência toma conta do coração do mal. A violência toma conta do coração do ímpio. E ele, para se defender, acusa os outros. Nunca ele assume a sua culpa. Pelo contrário, ele tem prazer em agredir, em ofender, e para se defender, ele sempre vai estar acusando os outros. Em terceiro lugar, Asaf observa que a maldade também é uma consequência danosa da prosperidade dos ímpios. Ele diz isso no verso 7. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Cada vez mais eles cobiçam os prazeres da carne. As fantasias tomam conta do coração deles. Eles, tendo de tudo, inventam novos pecados, novas formas de pecar, e vão inventando e vão criando. Em quarto lugar, Asaf observa a malícia no coração deles. O verso 8 diz assim: motejam, falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Ou seja, falam com malícia e sempre tem uma maldade no coração deles. Sempre falam com maldade. Fazem opressão. Oprimem os humildes. Oprimem os simples. Oprimem todos que estão à sua volta. E em quinto lugar, Asaf observa a indiferença deles para com Deus. E esta é a parte mais terrível. No verso 9, ele diz assim: contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Ou seja, zombam do nome de Deus, zombam da Bíblia, zombam da fé dos crentes. Eles têm a difamação constante nos lábios, sempre eles estão difamando alguém. Agora, uma pergunta que se encaixa bem aqui nesse momento é a seguinte: como viver na crise? Ou melhor, como o cristão pode fazer para superar a crise espiritual? Em primeiro lugar, a primeira dica para viver bem na crise, para superar a crise espiritual é shut up. Foi o que Asaf fez. Ficou quietinho. Diz o verso 15: se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Calar-se é a melhor coisa na hora da crise. Ele se calou. A sua revolta era apenas interna. Ele não abriu a boca. Apesar de ele estar vivendo numa crise espiritual terrível, cheio de dúvidas, mas permaneceu calado, porque ele acreditava que valia a pena ser puro. Ele acreditava que valia a pena ser inocente. O que diz a palavra em Romanos, capítulo 12, verso 19? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ora, Paulo está dizendo que a vingança pertence a Deus e não a nós. Não é você que vai vingar. Não faz isso, deixa isso para Deus. Deixa que Deus faça isso. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, dai lugar à ira de Deus.
Não queira ser o juiz. Deixa Deus julgar. Deixa Deus derramar a ira dele. Nós não sabemos como julgar. E Deus sabe exatamente como julgar. Amém, queridos? A mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quem vai vingar por você é Deus. Quem vai retribuir de acordo com aquilo que a pessoa merece é o próprio Deus também. O cristão precisa se libertar daquele pensamento de acertar as contas. Sabe aquela ideia? Eu vou acertar as contas. Todo crente precisa se libertar desse pensamento e deixar com Deus. Ninguém sabe julgar melhor do que Deus. Ninguém sabe retribuir melhor, mais de acordo com o que a pessoa merece do que o Senhor nosso Deus. Eu sei que é uma parte difícil, mas Deus nos ajuda, Deus nos capacita. Amém? Graças a Deus. Em segundo lugar, como viver bem na crise, como superar a crise espiritual, de acordo com a palavra de Deus, é meditar. Mas pastor, meditar em quê? Meditar nas coisas de Deus, meditar na palavra de Deus. Por quê? Ele diz aí no verso 16 e 17: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Meditar, pensar, só em refletir, já foi uma tarefa tremenda, ele disse, só de refletir já é uma tarefa maravilhosa, até que entrei no santuário de Deus. Note, o salmista estava numa profunda crise espiritual, quando parou para meditar, parou para refletir, e entrou no santuário de Deus. Ao entrar no templo para meditar, Deus lhe deu discernimento. Então ele discerniu qual é o fim dos ímpios. Ele entendeu qual é o fim dos arrogantes, dos soberbos, dos maus, dos orgulhosos. Foi exatamente quando ele parou para meditar nas coisas de Deus, quando ele foi ao templo, então ele recebeu a revelação de Deus. Graças a Deus. Amém. Ele viu então que Deus é soberano e ele viu que Deus coloca os soberbos no caminho da queda. Deus mesmo coloca os soberbos, os arrogantes, os orgulhosos no caminho da destruição. Está escrito no verso 18 e 19. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. E como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Glória a Deus. Ele entendeu então que o final dos ímpios, os ímpios que prosperam, o final deles é amargura. Porque o caminho deles é um caminho aparentemente bom. Parece que é bom. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 14, verso 12: há caminhos que para o homem parece bom, mas no final ele conduz à morte. Misericórdia. Misericórdia, Jesus. Enquanto que no caminho do justo há um cuidado especial de Deus para que ele não permaneça no pecado. É o verso 24, na parte A, que diz assim: tu me guias com o teu conselho
Então, enquanto que no caminho do justo há esse cuidado especial de Deus para que ele não permaneça no pecado, depois do tempo das lutas, das aflições, das tribulações, vem a vitória, vem a glória. Está no verso 24 também na parte B, dizendo assim: e depois tu me recebes na glória. Aleluia. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Louvado seja Deus. Vem lutas? Vem. Vem provações? Vem. Vem tribulações? Vem. Vem crises? Vem. Mas tudo passa. Tudo vai passar. E no final, o Senhor te recebe na glória. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, qual é a verdadeira riqueza do homem? Qual é a verdadeira prosperidade do homem? É crer no Senhor Jesus como seu único Senhor, como seu único e suficiente Senhor e Deus e Salvador da sua alma. Aleluia. É crer no Senhor Jesus como único Deus e verdadeiro Deus. É o que ele diz no verso 25. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não há outro, nem no céu e nem na terra. Qualquer coisa além disso é pura idolatria. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Para os crentes verdadeiros, basta a graça de ter conhecido a Jesus. Para os crentes verdadeiros, basta a graça de ter esse prazer de conhecer o Senhor Jesus, de andar em comunhão com o Senhor Jesus. Aleluia. De andar em obediência ao Senhor e à sua palavra. Glória a Deus. Queridos, Deus nos dá prazer. Deus nos dá prazer estando nós com dinheiro ou não. Louvado seja Deus. Deus nos dá paz estando nós com dinheiro ou não. De que adianta uma pessoa ter todo o dinheiro do mundo e depois que ela morrer? Não existe caixão com gavetas, não dá para levar nada. Jó declarou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Que Deus nos ajude, que Deus nos livre de todo mal, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Está lá em Jó, capítulo 1, 21. Nu eu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Então Deus nos faz feliz, ou com dinheiro ou sem dinheiro. Ele é a nossa fonte de alegria. Ele é a tua fonte de alegria. Ele é a tua fonte de felicidade. É o Senhor Deus, aleluia, glória a Deus. Ele faz prosperar o pouco, Ele faz prosperar o muito. Ele é o Deus do impossível, glória a Deus. Dinheiro nunca foi sinônimo de felicidade. Não se iluda, não se engane. Em Deus nós temos uma herança que é perpétua. Diz o verso 26, ainda estamos no Salmo 73. O verso 26 diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Aleluia! Ele é a nossa fortaleza, é a nossa herança para sempre. Ele é a nossa força para sempre. Aleluia! Ele é a nossa recompensa para sempre. Ele é a nossa rocha eterna. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Agora, só para finalizar a nossa reflexão, qual é a consequência de uma pessoa infiel a Deus? Qual a consequência de uma infidelidade a Deus? É o afastamento de Deus, é triste. É o afastamento de Deus e é o castigo da destruição eterna. É exatamente isso que fala o próximo versículo, verso 27, quando diz assim: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis
todos os que são infiéis para contigo. Perecem todos os que são infiéis para com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Essa é a consequência da infidelidade. É o afastamento de Deus, é o castigo da destruição eterna. Mas, último versículo, verso 28, diz assim: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Note que ele encerra o Salmo, no verso 28, com 3 coisas gloriosas. Primeiro, estar com Deus é a melhor coisa que podemos ter. Segundo, o Senhor é quem nos livra. Nos refugiamos no dia do mal no Senhor. Em terceiro, devemos proclamar os seus grandes feitos, ou seja, testemunhar da obra de Deus em nossas vidas, do grande poder de Deus em nossas vidas, para que outros que ainda não conhecem esse poder do nosso Deus possam vir para nós, experimentar esse poder e conhecer o nosso Deus único, soberano, tremendo e maravilhoso. Amém. Vamos orar, graças a Deus. Obrigado, Deus, o sangue de Jesus é que me fortalece, o sangue de Jesus é que me cura, o sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado. Ele purifica as obras más na minha vida. Ao Senhor eu rendo toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê shalom. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, agora e para sempre. Amém. Shalom.